Terceiro ano, tudo bem? Estamos nós aqui, mais uma quinzena para falar mais um pouco de ciências. Eu adoro ciências. Ciências é descoberta, né? Muito bom ciência. E hoje trouxemos para vocês os movimentos da Terra e o nosso calendário. Qual será a relação que o movimento da Terra faz e que também repercute aqui no nosso calendário? Vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho? A sequência 25 para todos os alunos do terceiro ano. Para a gente poder começar a entender um pouquinho dos movimentos da Terra e a relação dele com o nosso calendário, trouxe para vocês um vídeo para que vocês fiquem bem atentos, tá? No que esse personagem vai estar explicando para vocês sobre o nosso calendário, tá bom? Então vamos lá. Olá, sobre calendário. Vamos observar o calendário de 2020 e perceber que cada mês pode ser representado pelo número da ordem que aparece. Assim, temos o mês 1 como janeiro, mês 2, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É importante que guarde o nome dos meses. Alguns meses têm 31 dias, outros têm 30 dias. E tem fevereiro, que é o menor mês do ano, podendo ter 28 ou 29 dias. Podemos dividir o ano em bimestres, isto é, agrupar os meses de 2 em 2. Podemos formar durante um ano 6 bimestres. Quando agrupamos de 3 em 3, chamamos de trimestres, tendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto trimestre. E também podemos dividir em semestres, quando agrupamos de 6 em 6, conseguindo o primeiro e o segundo semestre. Vamos observar de pertinho o sexto mês do ano, o mês de junho. Na parte de cima estão representados os dias da semana. Em alguns calendários aparecem como este aqui, apenas as iniciais. E embaixo estão os dias do mês. E assim podemos saber em qual dia da semana caiu cada dia do mês, podendo ser no domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira ou sábado. Assim sabemos que o mês de junho começa numa segunda-feira e termina numa terça-feira. Quando precisamos representar uma data usando apenas algarismos, fazemos da seguinte forma. No último espaço colocamos o ano, por exemplo, 2020. No espaço do meio, colocamos o mês. No caso de junho, por exemplo, seria o mês 6. E depois colocamos o dia. Por exemplo, dia 1º, ficando assim uma data completa. 1º de junho de 2020, representada apenas com algarismos. E aí, compreendeu? Vamos estudar, pois o tempo voa. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre calendário, vamos também ler esse texto que a escola trouxe para nós. Vamos lá? Como já vimos anteriormente, através do movimento de rotação que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, origina-se o dia e a noite. Esse movimento dura 24 horas. O instrumento que usamos para medir as horas do dia é o relógio. Já o movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol dá origem às estações do ano e dura 365 dias e 6 horas. Para medirmos esse tempo, utilizamos o calendário. Através do calendário, observamos que uma quinzena tem 2 semanas, ou 15 dias. Um mês tem 4 semanas, ou 30 dias. Um bimestre tem 2 meses, ou 60 dias. Um trimestre tem 3 meses,
ou 90 dias. E um semestre tem 6 meses, ou 180 dias. E um ano tem 12 meses, ou 365 dias. Os dias da semana são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os dias do ano são divididos da seguinte maneira: o mês de janeiro com 31 dias, fevereiro tem 28 e de 4 em 4 anos ele tem 29 dias, que são os anos bissexto. O mês de março tem 31 dias, abril tem 30 dias, maio tem 31, junho tem 30, julho e agosto tem 31, setembro tem 30 dias, outubro tem 31 dias, novembro 30 dias e dezembro tem 31 dias. E aí, já vem a nossa primeira atividade, 10.1. Releia o texto e organize os meses na tabela abaixo. Então, o exercício 10.1, ele te traz uma tabela. E essa tabela, ela é separada por colunas. A primeira coluna diz que você tem que colocar os meses com 28 ou 29 dias. A segunda fala que é os meses com 30 dias. E a terceira, a gente vai colocar os meses que tem 31 dias. Eu coloquei um calendário aqui para vocês, para ficarem atentos e não se perder. Então, vamos lá? Olhando aqui nesse calendário, qual é o mês que tem 28 dias? Olha lá, ou 29, né? O mês de fevereiro. Então, eu escrevo fevereiro lá. Professora, tem mais algum mês que tem 28 ou 29 dias? Não tem. Então, podemos passar para o segundo exercício, 30 dias. Vamos lá? 30 dias eu tenho abril. 30 dias a gente tem junho. 30 dias também tem o mês de setembro. 30 dias também tem o mês de novembro. Então, mês com 30 eu tenho o abril, o junho, o setembro e o novembro. Depois, eu vou organizar os com 31 dias. Então, ficou janeiro, ficou março, ficou maio, julho, agosto, setembro não, professora. Outubro e dezembro. Correto, crianças? Esse exercício, ele é mais um exercício que você precisa de concentração e observação. Você vai olhar qual é o último número correspondente a cada mês. E assim vai ficando facinho de você se organizar aí na tabela. Tá certo? Próxima atividade. Atividade 10.2, ele fala para você assim, ó, observando a tabela que você completou, responda, olha, então de acordo com aquela tabela. O que eu fiz? Eu coloquei novamente um calendário aqui, para que a gente fique mais fácil da gente fazer um relacionamento, uma correlação entre a pergunta e a resposta, certo? E ele fala assim, qual é o primeiro mês do ano? Então, eu olho aqui nesse calendário e consigo observar que o primeiro mês do ano se chama janeiro. Então, eu já coloco lá na minha resposta, janeiro. B. Qual é o último mês do ano? Volto aqui no meu calendário e observo que o meu último mês do ano é dezembro. Então, eu já vou e coloco a resposta. C. Quais meses possuem 31 dias? Olha, a gente já fez esse exercício anteriormente, tá? Mas aqui também, se você observar esse calendário, dá para saber. Olha lá, ó. Eu coloquei o janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. E eu preciso escrever o nome desses meses também lá na letra C, ó. Então, ficou janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Muito bem, qual é o mês com o menor número de dias? Fevereiro. Fevereiro sempre vai ser o mês com menor número de dias. Então, eu já coloco aqui minha resposta também, que é fevereiro. O exercício 10.3 está escrito assim, ó. Com a ajuda de um adulto, preencha o calendário com o ano e mês em que estamos para responder as perguntas abaixo. Crianças, o que eu gostaria de observar com vocês é o seguinte. A gente está fazendo essa correção no mês de setembro. Então, o mês que eu vou colocar ali para vocês, ó, é o mês de setembro.
setembro. Ai, professora, eu tive um problema, não consegui assistir no mês de setembro. Então, ó, atenção, se você fez no mês de outubro, você tem que colocar mês de outubro, tá certo? Mas se você estiver corrigindo agora, que eu espero que sim, mês de setembro. E o ano, professora? O ano é o ano de 2020. Mas ele também diz esse exercício que você precisa preencher todo o calendário. Então, a gente vai preencher com os números do calendário aqui. Este mês, eu olhei lá na folhinha, o mês começou na terça-feira. Então, eu vou completar os quadros a seguir. Então, na terça-feira foi dia 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lembrando que o mês de setembro tem 30 dias. Então, eu termino ali no 30. Tia, e os quadrinhos que sobraram? Não tem necessidade de preencher, porque ele pediu para você preencher somente com o mês correspondente, tá? Então, a gente vai preencher somente com o mês de setembro. Esse exercício faz parte do 10.3. Você lembra que a gente construiu aquele calendário? Pois é, então você vai precisar das informações do calendário do mês de setembro para poder responder essas perguntas. E quando você olhar lá naquele calendário do mês de setembro, logo em cima vai estar escrito o ano, não é? Então aqui ele pergunta, qual é o ano que estamos? 2020. E qual é o mês? Setembro. Quantos dias tem esse mês? 30 dias. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E mais qual que é o último mesmo? Sábado. Quantos sábados tem esse mês? Esse mês tem 4 sábados. E depois ele fala para você, pinte de azul o quadrinho que indica o dia de hoje. Por exemplo, você está fazendo a atividade hoje. Hoje é que dia? 23, 24, 25? Depois que você souber que dia que é hoje, você vai lá e pinta no próprio calendário que você construiu de azul o dia em que você está fazendo essa atividade. 10.4. Quantos dias compõe uma quinzena? Por exemplo, uma quinzena. Para passar uma quinzena, eu preciso ter quantos dias? 15 dias. E um bimestre? 60 dias. Um trimestre? 90 dias. Um semestre? 180 dias. E um ano? 365 dias. E lá naquele texto ele traz uma outra informação. Além dos dias, ele também traz a informação de quantos meses corresponde. Por exemplo, um bimestre, eu tenho quantos meses dentro dele? 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um semestre, 6 meses. E um ano, 12 meses. Muito bem, crianças. Essa atividade aqui é uma atividade de correção. Então, se você já está vendo o vídeo, preste bem atenção para que todos os seus exercícios fiquem certinho, tá certo? Muito bem, então vamos para a próxima atividade. Exercício de número 11, ele fala, leia o texto abaixo com atenção. E nós vamos falar agora das estações do ano. E já trago para vocês uma imagem bem bonita, né? Ó, inverno, a primavera, o verão e o outono. Então, vamos ler o texto com bastante atenção. E fala assim, que o movimento de translação da Terra é um movimento realizado ao redor do Sol que dá origem às estações do ano. As estações do ano são 4. A primavera, que é a estação das flores. O verão, que é a estação mais quente e chove muito. O outono é considerado a estação das frutas. No outono, as temperaturas são mais amenas e as árvores perdem suas folhas. E o inverno é a estação mais fria do ano. Tá. As estações do ano variam de acordo com o local do globo terrestre em que nós encontramos, pois quando um lado está perto do Sol, o outro está longe. No Brasil, as estações do ano ocorrem nos seguintes períodos. Primavera de setembro a dezembro. Depois a gente tem o verão de dezembro a março, o outono de março a junho e o inverno de junho a setembro. Início das estações do ano no hemisfério sul de 2020. Neste quadro também ele vai te trazer as informações de quando começa e de quando termina cada estação do ano. E aí também eu achei muito interessante neste quadro, porque ele traz até a hora para você. Olha aqui, estação do ano, por exemplo, outono, 20 de março a
começa à meia-noite e 50 e termina 20 de junho às 18h44. Inverno começa 20 de junho às 18h44 e termina 22 de setembro às 10h31. Primavera começa 22 de setembro às 10h31 e termina 21 de dezembro às 7h02. O verão vai começar no dia 21 de dezembro às 7h02 e vai terminar no dia 20 de março de 2021, né, às meia-noite e 50, certinho? Então tá. E aí, trazemos para você o último exercício de ciências que fala assim, ó, responda as questões abaixo com atenção. Como se chama o movimento da Terra que dá origem às estações do ano? Translação. Quantas e quais são as estações do ano? Então, ó, duas perguntas. Quantas e quais são? Então, quantas? 4 estações. E quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. Qual é a estação do ano em que acontece a floração? Que a gente vê muitas flores bonitas, abertas, né? Primavera. No Brasil, quando começa e quando termina o verão? Ó, começa 21 de dezembro de 2020 e vai terminar no dia 20 de março de 2021. Criança, essas informações eu também consegui coletar todas lá do nosso texto, por isso que é bem importante que você leia com bastante atenção. Se precisar ler 2, 3 vezes, leia 2, 3 vezes, até que você consiga encontrar todas as informações que pediram para você aqui. Tá certo? Tá certo. Ai, achei que era a última, mas não é. Tem mais uma aqui, ó, para você completar e colorir bem bonito, tá bom? Porque nós estamos esperando, ansiosos para ver as suas atividades lá na escola. Não esqueçam de entregar essas atividades na escola, tá bom? Assim que você terminar, lembre o papai e a mamãe de devolvê-las na escola, tá? Porque nós, professores do terceiro ano, fica esperando você devolver as atividades, tá? 11.2, observe o desenho e escreva qual estação do ano está sendo representada. Olha, a menina cheia de flores, qual será? Primavera, tia. Olha lá, ele está molhando as plantas. A gente está falando então do outono. Ah, olha lá que delícia, hein? Sol e mar, o que é que lembra? Verão. E quando tá bem friozinho é o inverno. Muito bem. Terceiro ano, muito obrigada pela companhia. Faça sua correção, não deixe de entregar suas atividades. Se você não entendeu a atividade, eu aconselho que você volte aos textos, dê mais uma lida, leia a resposta também, faça tudo certinho, tá bom? E eu trouxe para você uma frase que fala assim, ó, é preciso fazer pausas. A vida requer intervalos. Nenhuma árvore dá frutos o ano todo. Nenhuma planta floresce em todas as estações. Desse tempo. O que ele quer dizer com você? Que depois que você cumpriu, por exemplo, essa sua obrigação de fazer essas atividades, agora é sua hora de dar um intervalo, de dar uma pausa. Vai brincar, assistir um filme, ouvir uma música, ler um livro. Faça o que você gosta, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima correção de ciência. Um beijo no coração.